Salmo 131. Salmo 131. Eu já li esse texto várias vezes com você e preguei nesse texto várias vezes. Mas a palavra é de Deus, jamais é invalidada, porque recorremos ao texto 1, 2, 10, 15 vezes. Nenhum de nós consegue extrair de maneira a esgotar o texto bíblico. Nenhum de nós. Nem o mais exímio exegeta consegue esgotar o texto bíblico. E a mensagem para hoje que Deus tem para nós. Você acredita assim? É assim que eu creio. Que a palavra de Deus é infalível, inerrante, inspirada, palavra de Deus para a nossa alma. Mas eu quero, nessa manhã breve, nesse tempo breve que temos, eu quero destacar um aspecto só das várias lições que encontro aqui no Salmo 131. Farei a leitura do texto bíblico com vocês, então, agora. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Desde há muito tempo, o ser humano tem tentado erigir a torre da compreensão plena de todas as coisas. A busca por respostas tem sido quase uma exigência por explicações. Antes do pecado entrar no mundo, a hermenêutica da vida passava por conhecer o caráter de Deus, se relacionar com Ele em perfeita confiança. Porém, desde a desobediência da humanidade, a compreensão maculada, a arrogância, fruto da perda de sua verdadeira identidade, tem pintado um quadro para o ser humano muito distante de Deus, que não somente o fez perder a direção de sua casa, mas, conforme as palavras de certo teólogo, o cegou a ponto de não saber se existe uma casa. No período medieval, como no tempo atual, a roupa da superstição vestia o modo como as pessoas transitavam na vida. A peste negra, que matou quase 1/3 da população da Europa, colocava as pessoas contra a parede de sua impotência, fragilidade. Mesmo assim, o ser humano queria o controle de seu destino. E assim, muitas vezes, apelava para a superstição, para o encanto do extraordinário, no tom das fórmulas mágicas. Então estourou a reforma protestante do século XVI, desafiando a superstição, convocando os ouvintes a olharem para a revelação de Deus na natureza e especialmente nas Escrituras. De modo que os eventos comuns da vida, as coisas triviais da vida, o ordinário, eram vistos como sinais da presença e da obra ordinária de Deus no mundo. Daí a expressão muito usada pelos reformadores, máscara de Deus, isto é, os seres humanos são instrumentos nas mãos de Deus
que no campo da sua providência faz uso dessas máscaras para o alívio dos sofrimentos do seu povo, do povo de Deus. Até o padeiro era visto como uma dessas máscaras de Deus, porque, mediante o padeiro, Deus atendia a oração pelo pão de cada dia. Estas coisas singelas e triviais da vida eram enfocadas pelos reformadores como sinais da mão providente de Deus. Mas o tempo foi passando e o ser humano novamente se viu emaranhado pelos seus dilemas e perdeu a referência do seu Criador, rejeitando a bússola confiável para se conduzir nessa vida, mesmo quando as explicações lhes faltavam, isto é, a revelação de Deus nas Escrituras. O homem subiu no pedestal da razão e concebeu a razão como suficiente. Deus não era mais necessário. A ciência explicava tudo. A ciência era tudo que precisávamos. Esse era o apelo do iluminismo. Mas o ser humano não deu conta de suas guerras, não deu conta dos seus medos, não deu conta de atender os apelos de sua alma, sequer de entender quem ele era. Os gemidos da alma, o clamor por voltar para o aconchego da companhia de Deus, de fazer a hermenêutica da vida apontar para o relacionamento com Deus. Todos esses gemidos da alma por Deus foram boicotados, sufocados por falsas ilusões, por falsas soluções, por ídolos. E aqui nos encontramos, nesse tempo chamado hipermoderno, que descentralizou a razão. Para o nosso tempo, a razão não está mais no centro, mas agora o que está no centro são as sensações. O que sentimos e o que queremos é o que deve conduzir nossa vida, o mundo das sensações. Agora, como é que nós podemos lidar com as questões que ainda perambulam pelas ruas da nossa existência, se a razão não era suficiente, nem tampouco as sensações? Como lidamos com as perdas? Para que citemos um exemplo. O que fazemos quando o sentido, o desejo do bem-estar é ignorado na sua concretização? O que fazemos quando há choro do lado de cá e não riso? O que fazemos quando a terra é revirada, recalcada e não há colheita? Tudo isso é contrário às nossas sensações de bem-estar, mas essas coisas todas estão acontecendo pelo mundo afora. O que faremos? Crer no Deus soberano é libertador. A fé bíblica não se trata de boas sensações. A fé bíblica, por ser presente de Deus, trata-se de olhar de volta para Deus, que diante dos seus incontáveis atributos revelou-se soberano. É o que nós encontramos aqui no Salmo 131, muito provavelmente escrito por Davi. Nós não sabemos exatamente o contexto. Sabemos que, pelas linhas gerais do Salmo, que Davi, ao escrever esse Salmo, passou por um grande problema, uma grande crise. Poderemos tentar aqui marcar na sua linha histórica, diante das experiências que temos revelado nas Escrituras, mas não é o propósito nosso nessa manhã, apenas destacar que se tratava de um abismo profundo e que nos permite considerar que, parece inicialmente, que ele estava procurando explicações para aquilo. Mas como tantos dilemas na vida, ele não achou explicações.
Como nós costumamos perguntar para Deus, quando nos encontramos nos labirintos do sofrimento, por que Deus? Não é? Por quê? E parece-nos que Davi não encontrou explicações. Mas ele chega a uma conclusão, que ao invés de amordaçar sua alma, ao invés de deflagrar desespero, agiganta-se a confiança. Quando ele diz aqui da sua confissão, quando ele confessa o estágio do seu coração, alinhando a ausência de soberba com a falta de exigência de explicações, porque parece-me que é isso que está fazendo, unindo o verso 1 e o verso 2. Ao dizer que o seu coração não era soberbo, ele estava renunciando às nossas naturais exigências por explicações diante dos nossos mais profundos desafios e sofrimentos na vida. Como que chegasse a um ponto de uma viagem no meio de uma tempestade numa embarcação, fosse a ponta na embarcação e simplesmente observando a sua finitude, pequenez, e o extraordinário Deus, Criador do furioso mar, compreendesse que só Deus em si, guardadas as explicações, poderia afugentar o seu pavor e dominar, aquietar o seu coração. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Quando ele diz não anda à procura de grandes coisas, ele está dizendo, eu não vivo tentando entender o que não é possível entender. Não porque não haja propósito, mas ele está confessando a sua finitude, a finitude da compreensão humana, no tempo e no espaço. E ao invés de demandar de Deus explicações acerca do que estava lhe acontecendo, ele simplesmente ancora na soberania de Deus. Ao dizer, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Aqueles que confiam na soberania de Deus, sabem quem Deus é, não exigem explicações, confiam nas ações de Deus, mesmo que eles não entendam. É impressionante que, diante de repetidas lições ensinadas na história, nós ainda insistimos em estar no centro, em exigir a satisfação dos nossos desejos. Nós queremos estar no controle, sempre exigindo, dando ordens em forma de questionamentos. Por que o Senhor me deixou adoecer? Por que tanta gente morreu nessa pandemia? Por que tantas crianças estão sofrendo? Por que Deus deixou que o meu casamento terminasse? O para quê, que pressupõe propósito e governo de Deus, não é mais levantado. Não podemos esquecer que já temos tudo quanto precisamos em Deus. Que por confiarmos em Deus,
descansamos em seu agir, no seu cuidado para conosco, mesmo quando passamos por uma experiência difícil na vida. Deus enviou o seu Filho para nos libertar da cegueira espiritual, da condenação, da ira eternas, para nos levar para o aconchego dos seus braços, lugar onde as explicações são minoradas. O que é que uma criança recém-nascida ou mais se desenvolvendo entende das explicações racionalizadas da sua mãe acerca de tal procedimento, E aqui Davi usa exatamente uma singela experiência pela qual todos nós passamos, o desmame. Toda criança chora quando está para ser desmamada, porque ela está tão acostumada com o calor do seio da mãe, com o cheiro da mãe, com o hábito do carinho materno, mas ela precisa aprender outras lições, se alimentar de outras substâncias, ela precisa de outros nutrientes para o seu saudável crescimento. Então vem um desmame, e ela chora. Foi assim conosco? Chora. E eu lhe pergunto, possíveis explicações que a mãe pode lhe dar, resolverão alguma coisa para ela? Lógico que não, ela não entende. Que a fruta A, o alimento X tem vitamina B, C, D, e serve para isto, aquilo, ela não vai entender nada. Por que mamãe está fazendo isso comigo? Porque mamãe está fazendo isso comigo, mamãe não me ama. Mas, misteriosamente, de uma hora para outra, ela para de chorar e cochila no colo da mamãe, que não lhe quer dar o peito. E cochilando no colo da mamãe, ela desfruta de uma das experiências da criação, fruto da graça de Deus, mais lindas, que é a confiança, mesmo sem as explicações. Por que ela para de chorar? Porque de uma maneira misteriosa, ela confia na sua mãe. É esta figura que Davi está usando aqui no verso 2. E a expressão tão linda é usada por Deus para falar de um amor que é muito maior do que o amor de uma mãe. Usando o profeta Isaías para falar ao seu povo, diz: pode uma mãe, porventura, esquecer-se do filho a quem amamentou? E o Senhor responde: se isto acontecer, eu de maneira nenhuma me esquecerei de ti, ó Israel. O amor supremo, acima do amor materno, que por si só é espetacular, mas o amor de Deus excede. O amor materno deriva de Deus. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para nos libertar dessa cegueira espiritual, desta ambição enlouquecida por exigirmos todas as explicações, de sermos o centro, ou de exigirmos que as nossas sensações sejam atendidas, o nosso senso de bem-estar, os nossos sentimentos sejam acolhidos. Deus nos libertou para a comunhão dos seus braços, para que pudéssemos desfrutar do seu cuidado paterno. Necessitamos não de explicações, irmãos, honestamente. Necessitamos da realidade de quem Deus é
e como Ele singularmente se revelou amorosamente em seu Filho Jesus. O aconchego de seus braços se chama Jesus. E em Jesus, Deus nos chama a descansar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que esta experiência de Davi, conduzida ao Israel de Deus, versículo 3, que é amplificada para o povo de Deus de maneira geral, também seja aqui pontual na nossa experiência desse bendito domingo. Nesse ano que Deus nos desafia a viver, que quando nas experiências boas, e normalmente ninguém exige explicações quando as coisas estão bem, não é? As explicações são os porquês da vida, nos sobrevêm mais quando a nuvem difícil vai passando, mas quando esses momentos chegarem, nos aquietemos nos braços daquele que sabe o que é sofrer e por isso é capaz de socorrer os que sofrem. O Senhor Jesus, o aconchego prometido e como prelúdio experimentado por Davi no Salmo 131, nós temos a sua revelação. Ele já veio, está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos faça mais crentes na sua soberania. Em nome de Jesus. Amém.